Irmãos, sempre que Deus se move, sempre que Deus começa a se movimentar na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida de um grupo, como igreja, como nós, por exemplo, sempre que Deus age, você pode ficar com a antena ligada, porque o inferno ele se levanta também para resistir tudo aquilo que Deus quer fazer. Quem crê no que eu estou falando? Irmãos, nós não estamos aqui num parque de diversões. Nós não estamos aqui num cruzeiro espiritual. Nós estamos num tempo de buscar o Senhor, mas eu queria lembrar você que é um tempo também de guerra. Por isso, nós precisamos vigiar. Amém? Se posicionar. Estarmos firmes no Senhor. Porque a palavra nos diz que nós não podemos ignorar os ardis do diabo. A palavra também diz que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor. Ele é uma pulga, mas ele ruge tentando imitar um leão para nos tragar. E nós precisamos estar posicionados, amém, irmãos? Então, eu queria dar essa nota para vocês, porque eu sinto que, eu tenho a impressão, né, que Deus está fazendo coisas entre nós, amém? Eu creio, eu vejo, não só pelas reuniões, irmãos, pela vida dos irmãos, no dia a dia. Mas eu vejo também que parece que o diabo está endemoniado e ele está querendo lançar os dardos dele, né? E também desvirtuar. Em nome de Jesus, irmão, nós vamos avançar, vamos prosseguir, né? Como é que é a música lá? O Coliseu não parou a igreja, que mais? Os leões não pararam, mas o desânimo não vai parar, as tentações também não vão parar, porque nós vamos prosseguir em nome de Jesus. Amém, irmãos? E o que eu quero falar com você hoje tem muito a ver com isso. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza, já tem algum tempo que Deus tem colocado essa carga no meu coração. Eu queria compartilhar com você sobre uma pessoa da Bíblia. E eu queria trazer para a gente aqui uma pequena reflexão sobre o modelo que essa pessoa nos dá sobre a luz que ele teve acerca da igreja e daquilo que é o papel e a responsabilidade da igreja. Quero falar sobre um jovem. Eu sei que os jovens se movimentaram aqui na última reunião e eu quero falar sobre um jovem, assim como eu. Né? Quem aqui, assim como eu, é jovem também? Hã? Rapaz. Eu quero falar de um jovenzinho como eu. E o nome desse jovem é Estevão. Estevão, para mim, é um dos caras mais quentes do Novo Testamento. Estevão, para mim, é um cara que mexe comigo já há muitos anos. E sempre que eu olho para ele, eu fico com o coração muito animado e pensando, né, nesse modelo para nós. E eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 6. Eu vou dividir a leitura em duas partes, né, no que diz respeito à vida dele. E eu queria que você ficasse com o teu coração atento, amém, irmãos? Amém? Se tudo der certo, em 1h30, 1h40, no máximo, eu termino. Amém, irmãos? As pregações de antigamente eram 2 horas. Era 2h30. Então, 1h40 não é nada.
Vou tentar não falar isso tudo, não, irmão. Tem gente que já murchou aí, fica tranquilo. Abre aí no livro de Atos, capítulo 6. Vamos ler do 8 até o 15. E eu queria que você prestasse atenção nos detalhes aí. Vamos lá. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém? Até aqui. Quem era Estevão, irmãos? É importante a gente só dar um pano de fundo. Havia, se a gente ler o versículo 1, né, de Atos, capítulo 6, é onde começa a história de Estevão. Os irmãos estavam tendo uma dificuldade, porque a igreja, de uma maneira muito rápida, se multiplicou. E as viúvas dos judeus, né, chamados helenistas, né, que eram judeus de fala grega, elas estavam sendo esquecidas no socorro delas. E os apóstolos perceberam que eles não estavam dando conta de atender por essa demanda. O que eles fizeram? Eles chamaram a igreja e falaram assim: nós vamos escolher homens, né, cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria, e vamos dar para eles esse serviço, né, que é o que a Bíblia chama de diaconia. Né? Daí surge o serviço diaconal, né, de servir as mesas. E Estevão era um desses. Eles escolheram ali 7, e Estevão era um deles. Só que a gente vai perceber na leitura que a gente fez aqui, irmãos, que o ministério e a vida de Estevão, eles, embora esse serviço diaconal era muito importante, tinha uma relevância muito grande no atendimento à igreja, era de fundamental importância, mas a gente vai ver aqui que a vida de Estevão e o ministério de Estevão ultrapassaram os limites desse serviço diaconal. A vida desse menino, ela foi além, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele era cheio de graça e de poder, e ele fazia sinais, ele fazia prodígios entre o povo. Só que as pessoas se levantaram contra ele, mas não se levantaram contra ele de maneira gratuita. Óbvio que eles perceberam alguma coisa que Estevão estava falando que tocou na ferida deles, dos judeus. Os judeus ficaram incomodados com aquilo que aconteceu com Estevão, com aquilo que ele estava falando. E eles começaram a querer resisti-lo e impedi-lo de prosseguir. Só que a Bíblia fala, irmãos, que eles não podiam resistir o quê? A sabedoria, né? E ao espírito pelo qual ele falava. Ele se
posicionava debaixo do Espírito. Estevão, ele é um tipo de alguém que cumpre aquilo que Jesus lá atrás falou. Jesus um dia falou assim, ó, fica tranquilo, vocês vão receber o Espírito e não fica preocupado que quando vocês estiverem diante das autoridades, você vai saber o que dizer e o Espírito vai te guiar no que você tem que falar. E Espírito, ele cumpre, Estevão, desculpa, ele cumpre essa profecia, aquilo que Jesus havia dito. E eles resistiam. E eles começaram a dizer que esse rapaz, ele está falando contra Moisés, contra a lei e contra o templo, que eram os pilares da vida judaica. Quando ele fala de Moisés, ele fala de todo o ensino de Moisés, né, da lei, foi tudo aquilo que Deus trouxe através de Moisés. E o templo, a gente vai entender, irmãos, uma coisa, que no contexto judaico, a gente precisa ter uma compreensão de que a vida religiosa do povo judeu, tudo que os judeus tinham de concepção da sua relação com Deus, estava focado no templo. Aquele templo que Salomão construiu, ele era o centro da relação daquele povo com Deus. Muito embora eles não tinham acesso lá ao santo lugar, ao santo dos santos, era só o sacerdote que entrava naquele lugar, mas a vida religiosa deles girava em torno do templo. Irmãos, eles viviam em torno do templo. Então, eles tinham uma compreensão de que a relação deles com Deus estava alicerçada naquele templo. Tudo que dizia respeito à sua comunhão com Deus estava relacionado ali no templo. Eles entendiam isso, que eles precisavam manter essa comunhão com Deus através do que acontecia no templo. Porém, Estevão, ele foi um cara cheio do Espírito Santo. Quem lembra aqui qual foi o fim de Estevão? O que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado e ficou na UTI no hospital. Foi isso, irmãos? Hã? Ficou na UTI? Não, ficou no quarto só? Não, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Estevão morreu apedrejado. E o que sempre me intriga na vida de Estevão é o seguinte. Vou pegar um pedacinho do fim agora para depois a gente voltar. Irmãos, pensa comigo e vamos raciocinar. Pedro, Tiago e João. No barquinho, no mar da Galileia. Não. Pedro, Tiago e João, irmãos, eram aqueles discípulos de Jesus que estavam proclamando quem? Jesus. Sim ou não? Só que um pouquinho antes você vai ver que Pedro, Tiago e João, eles estavam pregando de Jesus e o pessoal, né, os religiosos, eles ficaram muito chateados com Pedro, Tiago e João. O que eles fizeram? Deram em Pedro, Tiago e João uma boa de uma surra. Eles bateram em Pedro, em Tiago e João e falaram para eles que não era mais para ele falar de Jesus. Mas o que me intriga é que o mesmo Cristo que Pedro, Tiago e João estavam proclamando era o mesmo Cristo que Estevão estava falando. Era a mesma mensagem que eles estavam falando. Por que Pedro, Tiago e João só tomaram a surra e por que Estevão foi apedrejado? Por que Estevão ele morreu apedrejado? E tem um detalhe que a gente precisa entender. Falar de Jesus já era muito ruim.
Os religiosos não gostavam. E detalhe, esses religiosos que começaram a perseguir Estevão foram os mesmos que crucificaram a Jesus. Foram os mesmos que armaram toda aquela situação para levar Jesus até a cruz. Embora nós sabemos que tudo já era plano de quem? De Deus. Tudo já era plano de Deus. Eles foram só os instrumentos. E a pergunta é, por que Estevão foi apedrejado, morreu? E a gente vai ver ali no final algo muito forte, que diz que eles, eu nem sei o que quer dizer isso, que eles rilhavam os dentes, rangiam os dentes. Vamos ler? Abre agora lá no capítulo 7 e no versículo 44. Nós vamos ler agora uma quantidade boa de versículos aqui, irmãos. Então, presta atenção, vão comigo aqui nessa leitura. Se imagina lá no cenário. Eu não vou ler todo o discurso dele, porque eu quero tocar num ponto aqui. No 44 do capítulo 7 diz assim: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para quem? Para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Agora, esse é o versículo-chave. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas essas coisas? Aí ele confronta os religiosos, né? E diz, versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Irmãos, se você prestar atenção nessa última parte, a gente vai entender o porquê que esse rapaz ele foi apedrejado. Mas eu quero dizer o seguinte, que isso é uma palavra para os jovens, mas é uma palavra para a igreja. Esse menino, ele não era um abelhudo. Esse menino, ele não era um curioso. Esse menino, ele não era alguém que se interessou
pelas coisas de Jesus e foi atrás de saber um pouco. Esse menino, ele era cheio do Espírito Santo, mas ele tinha luz sobre o que os profetas falavam lá atrás, e tudo aquilo que os profetas falavam, que anunciava aquilo que vinha depois. Esse rapaz, ele teve uma coisa chamada revelação. Ele aqui não estava falando contra Moisés, contra a lei e nem contra o templo. E se você vê no capítulo 7, ele era instruído, ele tinha luz, ele conhecia a história, ele conhecia as escrituras. E quando eles começaram a confrontar, e aí perguntaram para ele: ô Estevão, se explica aí. Ele pegou e trouxe o maior discurso do Novo Testamento. Depois do Sermão do Monte, essa é o maior discurso do Novo Testamento. É a maior proclamação do Novo Testamento. Ele faz um resumo desde Abraão e vem anunciando tudo até chegar aonde estava confrontando aqueles religiosos. E o que aconteceu com esse rapaz que eu acho que precisa de acontecer com a gente? Às vezes a gente fala sobre a igreja, às vezes a gente fala um pouco sobre a igreja, e eu tenho muito cuidado, porque eu lembro que lá atrás a gente não tinha luz de que igreja não era um lugar. A gente não tinha esse entendimento. Então, a gente falava que ia para onde? Para a igreja. Irmão, domingo você vai na igreja? Eu vou na igreja. E quando eu conheci os irmãos, meu Deus, quando eu soltava isso, eu tomava logo uma... Você vai para onde? Ah, não, desculpa, eu esqueci que eu sou a igreja. Até um dia que eu falei, mas tá, a gente tem esse discurso só porque a gente quer ser diferente, porque a gente agora tem uma revelação nova, ou porque nós de fato estamos entendendo o que é a igreja. Porque não adianta eu dizer que eu sou a igreja e eu não tenho o entendimento, por exemplo, que Estevão teve. E também não tem problema de alguém dizer que vai à igreja, mas tem a luz e a compreensão do que esse rapaz teve. E o que é que Estevão enxergou, irmãos? Pensa. E você vai ver que o Estevão, ele foi de fato um discípulo de Jesus. Porque ele cumpriu aquilo que Jesus falou, que as pessoas não resistiam à sabedoria dele. Ele, quando estava morrendo, ele viu a glória de Deus, como Cristo na cruz. Quando ele estava morrendo, ele pediu ao Pai para perdoar aqueles que o estavam matando, assim como Jesus. Foi um discípulo de Jesus ou não? Foi um discípulo de Cristo, que foi fiel até o fim. Mas imagina, provavelmente ele já seguia Jesus antes de Jesus ser morto e crucificado. Aí, Jesus, pouco tempo antes de ser assunto aos céus, Jesus morre. Aí, os discípulos ficam achando que deu tudo errado. Mas o que aconteceu? Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou e se reuniu com os discípulos. E depois que ele ressuscitou, irmãos, ele ficou 40 dias falando com os discípulos acerca do reino de Deus. 40 dias falando. E momentos antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus fala para os discípulos algumas coisas. E a primeira coisa que Jesus fala é o seguinte: galera, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o quê? O Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele falou essa promessa. E depois Jesus falou uma outra coisa. Presta atenção
que do mesmo jeito que vocês vão me ver subindo, vocês vão me ver voltando. É literal. Naquele momento, Jesus foi assunto ao céu, foi exaltado diante dos olhos dele. E a nossa esperança é que daquele mesmo jeito que os discípulos viram Jesus ser exaltado, nós, os que estivermos vivos, vamos ver ele voltando sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Essa é a nossa esperança. Amém? Eu creio, por isso que eu vivo por isso, irmãos. Amém? Mas, aí, Estevão lá, vê Jesus falando. Provavelmente podia ser que na hora estava lá e viu, não sei, né, se viu Jesus subindo ou não, mas no mínimo, se não viu, escutou falar. Ou estava lá, mas aí, esses aí eu acho que ele estava. Aí passou uns dias, o que aconteceu? Estavam lá eles no cenáculo fazendo o quê? Orando. E aí, diz a Bíblia que, de repente, aquilo que Jesus, 10 dias antes, tinha anunciado, se cumpriu. O Espírito Santo desceu sobre todos eles. E diz que todos ficaram de que jeito? Cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, é que o negócio começa a mudar. Atos capítulo 2, 42, diz que em seguida do enchimento do Espírito Santo, a gente vai ver que muitos ali se converteram, não foi? Se batizaram ali. 3.000 pessoas, logo na primeira tacada, já se converteram ali, foram batizadas. E em seguida, diz a palavra que os discípulos, aqueles que receberam o Espírito Santo, eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na koinonia, na vida em comum, no partir do pão e nas orações. Então, eles tinham esses 4 pilares. A igreja, ela em seguida do enchimento do Espírito Santo, ela começou a se mover nesses 4 pilares, que era o quê? Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e eles tinham uma vida de oração. Eles oravam. E aí, irmãos, o que Estevão enxergou? Estevão viu toda aquela história dos judeus, toda aquela movimentação em torno do templo, que tudo acontecia no templo, mas Estevão também viu as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, o povo sendo cheio do Espírito Santo, e aí eles começavam a ter uma vida de comunhão. Não é isso que a Bíblia fala? Que eles tinham, né, o versículo 43 diz que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelo intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam como? Juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam, unânimes também no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, a ação do Espírito Santo, ela extrapolou os limites do templo. A ação de Deus, ela foi para além do que aquela vida religiosa estava proporcionando para eles. E aí Estevão olha para toda a história e tudo que os judeus viviam, e olha para a igreja, para aqueles primeiros discípulos, para os cristãos, e ele começou a ficar numa crise e falou assim: meu Deus do céu,
Isso aqui que o Espírito Santo está fazendo entre nós não vai caber dentro do templo. Não vai dar, não vai funcionar. Saiu dessa esfera, saiu desse limite. Não vai dar. Então, o que a gente precisa entender, ele não estava falando contra o templo, ele teve luz de que a vida do Espírito Santo na igreja era algo que impulsionaria a igreja a uma vida de relação com Deus fora do templo, ou não dependendo ali do templo. O texto fala que eles continuavam indo lá, mas não era só aquilo. A vida deles era uma vida de comunhão com o Espírito Santo, mas também uns com os outros. E o que isso produzia? Isso produzia outras pessoas. Isso produzia outras pessoas. O mundo, ele tem carência. Deixa eu falar uma coisa. Por que as pessoas hoje estão tão perdidas, irmãos? Por que tem gente hoje que, me perdoa, mas que acha que é um guaxinim, que acha que é um, sei lá, um bicho, um tiranto, como é que chama o outro lá? Terian, é. Irmãos, fica livre. Se alguém achar que é um guaxinim, em paz. Cada um é livre. Ninguém vai impedir ninguém de ser nada. Mas a minha questão é o seguinte: por que há um vazio? Porque sim, amados, todo homem, ele é criado com a necessidade de um senso de pertencimento. Por isso que Jesus estabeleceu a igreja para resolver essa questão. E quando nós nos sentimos parte, irmãos, sabe o que isso promove? Eu estou no meio dos meus irmãos. Sabe o que isso reforça dentro de mim? De maneira muito simples. Eu sou o Gladson de Paula Bárbara. E o meu maior título é filho de Deus e irmão de uma grande família. E isso para mim é suficiente. Aí, eu vou te falar uma coisa. Quando Pedro, Tiago e João tomaram aquela surra, o pessoal lá chegou para eles e falou assim, ó, por favor não, né? Eu te ordeno que você pare de falar desse negócio. Porque vocês agora encheram Jerusalém dessa doutrina. Encheram Jerusalém dessa doutrina. E quando a gente fala da doutrina, irmãos, é importante a gente entender isso. Eu não acho que eles encheram Jerusalém de um discurso. Não foi um discurso que incomodou o ambiente todo ali, mas eles encheram Jerusalém, sim, de uma pregação, de uma proclamação acerca de Cristo, mas quando se fala da doutrina, eles encheram Jerusalém de um estilo de vida, porque a doutrina fala de um estilo de vida. A doutrina de Jesus, ela é uma descrição de um estilo de vida de um cidadão do reino de Deus. É isso ou não é? E quando eles falaram, cara, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, ou seja, esse modo de viver está influenciando um monte de gente. Está influenciando um monte de gente. Para com isso, por favor. Mas aí já não tinha mais jeito. Porque o Espírito Santo já estava pegando fogo em todo mundo. E foi um tempo muito precioso da igreja. Então, Estevão, ele não estava falando contra o templo, ele não estava falando contra a lei. Não, ele não estava falando nada, o problema dele não era esse. O que ele estava dizendo, ele falou assim, ó, não habita o Deus Altíssimo em templos feitos por mãos de homem.
Ele não estava ali falando contra o templo, ele estava falando da revelação que os profetas já falavam. Eis que novo pacto farei. Eu escreverei a minha lei aonde? Já não é mais em tábuas de pedra, mas eu escreverei a minha lei aonde? Dentro do seu coração. A vontade de Deus não era mais uma coisa externa. E que cada um que olhasse para aquela coisa, para aquela lei, ficava desesperado, porque era impossível cumprir por causa do pecado. Mas aí vem o Cristo vivo, poderoso, Filho de Deus, e cumpre toda a justiça, e faz toda a vontade de Deus, e paga a nossa dívida. E ele, não só isso, ele não apenas era o justo que cumpriu a lei, mas ele também se tornou o justificador, aquele que olha para mim e para você e nos torna justo, não por nosso merecimento, mas pela obra plena dele, irmãos. Ele nos fez justo. Nós fomos justificados por meio de Cristo. Nós fomos justificados por meio de Cristo. E essa justificação, ela abre a porta na nossa vida. A justificação, irmãos, ela traz a reboque, sabe o quê? Entenda isso em nome de Jesus. Não existe santificação apartada de santificação. Não existe justificação que não traga a reboque a santificação. E essa santificação produz em nós um estilo de vida diferente, que é o modelo de Cristo para esse mundo. Você está me entendendo? Foi isso que esse rapaz enxergou. E você vai ver que o discurso de Estevão, a vida de Estevão, a morte de Estevão foi tão marcante. Quem estava lá quando ele morreu? Saulo. E você vai ver lá na frente, Saulo reproduz exatamente o mesmo discurso. Você vê que esse ensino de Estevão, toda essa pregação desse rapaz, irmãos, eu tenho para mim uma teoria, eu nunca li isso em lugar nenhum, pode ser a maior besteira que você está falando, mas eu vou ousar dizer. Tudo aquilo que Estevão enxergou, tudo aquilo que ele proclamou, ecoou e de alguma forma chegou no coração do escritor da carta aos Hebreus. Porque você vai ver que a carta aos Hebreus, e aí tem gente que diz que foi Paulo, eu não sei se foi, parece, porque a carta aos Hebreus é justamente uma ampliação de toda essa percepção que teve Estevão. Porque a carta aos Hebreus, ela olha para Cristo e fala assim, de algo muito mais excelente, muito mais importante, muito maior, que tem a ver com Cristo. E os judeus estavam sendo tentados a voltar, estavam tentados a voltar para as práticas religiosas. E o autor aos Hebreus falou, não, peraí, não precisa. Eu quero lembrar vocês do sacrifício de Cristo que foi mais excelente. Então não precisa mais desse sacrifício. Você agora é a morada de Deus. Não precisa mais. E aí ele volta lá nos princípios elementares, que aí tem a ver mais com o estilo de vida. Eu vou falar para vocês de novo os princípios elementares da doutrina de Cristo, que é o quê? Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso simplificou a caminhada de um cristão que precisa ter o entendimento do começo da vida dele, que é arrependimento de obras mortas e fé em Deus, a sua inclusão no corpo e o seu compromisso com a missão, que é o ensino de batismo e imposição de mãos, que tem a ver com o envio, que tem a ver com o cumprimento da palavra. E a esperança futura da ressurreição dos mortos e a consciência do juízo eterno. Para que você esteja preparado e saiba discernir quando acontecer aquilo. O autor aos Hebreus captou isso. E eu tenho uma impressão
de que influenciado por toda essa trajetória de Estevão. E Paulo, ele percebeu isso. Eu quero encerrar falando e também aplicando para você aquilo que eu entendo que nós precisamos. Eu falei isso aqui tudo para a gente entender, irmãos, aonde nós estamos e aonde nós precisamos de chegar. Aonde nós precisamos chegar? Efésios capítulo 2. Quem é o autor de Efésios? Vamos ver o que Efésios fala? Efésios capítulo 2. Versículo 19 até o 22. Eu acredito que Paulo sintetizou toda aquela compreensão acerca da revelação, né, que Estevão teve nesses versos que nós vamos ler agora. Efésios 2, 19 a 22. Assim, diga comigo, já. O que é já? Agora. Assim, agora, não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois o quê? Da família de Deus. Vocês pertencem a uma família. Vocês agora têm um senso de pertencimento. Vocês já não são mais estrangeiros. Você não é mais sozinho, você não é mais solitário, mas agora você é da família de Deus. E aí, irmãos, é aqui a cereja do bolo. Edificados sobre o quê? Fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo quem? Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também quem? Vós, juntamente, estáis sendo edificado para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, isso aqui é coisa profunda. Isso aqui dá um seminário de horas, de tanta riqueza nesses versículos que nós falamos. Quem participou na época que a gente estudou o livro de Efésios, vou te dar uma dica. Volta lá no videozinho desse que fala dessa parte, assiste de novo, porque lá eu lembro que eu expliquei isso daqui. Eu quero resumir aqui para você o que Paulo está falando. Paulo está dizendo que você agora é um cidadão do reino de Deus. Você recebeu, e se você ler capítulo 1 de Efésios, versículo 14, ele fala que o verso 14 de Efésios 1 é uma garantia, o penhor de tudo aquilo que ele falou no começo. Quem lembra? Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. E aí, a partir do versículo 4 de Efésios 1, Paulo vem dizendo quais são essas bênçãos espirituais que ele te escolheu antes da fundação do mundo para estar perante ele em amor, santo e de que jeito? Irrepreensível. E você recebeu o espírito de adoção. E um monte de verdades que definem essa nossa identidade como concidadão dos santos e membro da família de Deus. Então, ele começa falando isso. E aí ele diz assim que nós, como família de Deus, a família de Deus é um nome que Paulo dá para a igreja. Ele chama a igreja de família, porque uma das maneiras como a igreja ela deve se expressar, como ela deve comunicar, como ela deve viver, é como uma família. E aí ele diz
que essa família, que é a igreja, a noiva do Cordeiro, ela está sendo edificada sobre o que? O fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas. E aí a gente precisa entender aqui qual é a nossa identidade, irmãos, como igreja. Quando ele fala dos apóstolos, a gente precisa esvaziar a nossa compreensão desse tempo da apóstolo, porque tem um monte de coisa que chama-se de apóstolo, mas não tem nada a ver com a Bíblia, irmãos. Apóstolo não é um título, não é uma posição hierárquica na cadeia de autoridade da igreja. Isso não está alinhado com as Escrituras. Apóstolo é uma função, é um serviço, é um dom de Deus para a igreja. E é o fundamento pelo qual a igreja está sendo enviada. Os primeiros a serem chamados de apóstolos foram os próprios discípulos de Jesus. E a gente tem que tirar essa pompa toda e trazer a palavra para o seu sentido mais simples que ele tem. A palavra apóstolo, diga comigo, enviado. É isso, a palavra apóstolo é enviado. Ou seja, a igreja está sendo edificada sobre o fundamento do envio. Sobre o fundamento do envio. Por isso que nós podemos dizer que a igreja, ela é sim apostólica no sentido do envio. E nós cremos numa igreja que faz discípulo. Amém? Sim ou não? Que forma, que coopera para formar Cristo na vida das pessoas. Por isso que nós estamos há 3 meses aí, toda terça-feira, falando sobre o que aqui, irmãos? Discipulado. Formação de Cristo na vida daqueles que se tornam participantes da família. Estamos há meses falando sobre isso. Mas qual que é o risco que a gente corre? A igreja, ela tem essa responsabilidade de discipular e de formar, mas isso pode nos desequilibrar e nós nos tornarmos uma igreja excessivamente pastoral, aonde se foca exclusivamente no cuidado, entendeu? E desconsidera a natureza apostólica de envio. De envio. Nós precisamos ser ousados, irmãos. Ser sal da terra e luz do mundo. Eu já falei aqui, vou repetir para você. Esse mundo não tem nada para nós. É isso, irmãos? Esse mundo não tem nada que presta para você. Ah, mas tem uma música legal. Pode escutar, irmão, mas aquilo não vai acrescentar nada de bom na tua vida. Ah, mas é pecado, irmãos. Quem falou que a gente está aqui só para parar de pecar? Isso é uma visão muito reducionista da fé cristã. Nós não estamos aqui só para parar de pecar. Nós estamos aqui para crescer e se parecer com Jesus. Esse é o nosso alvo. Esse mundo não tem nada para nós. Não se engane, não se engane. O que tem nesse mundo e o que ele vai produzir na minha vida e na tua é fazer a gente correr atrás do vento. Como disse o Salomão, não tem nada para nós. O único motivo de nós estarmos aqui como igreja para ser sal da terra ou luz do mundo. Amém? Você não é, como disse eu vou trazer... O Charles Spurgeon falou assim que nós não somos o caramelo desse mundo. Ou seja, nós hoje não somos a Nutella desse mundo, que as pessoas têm que gostar da gente porque a gente é docinho. Não, é o seguinte, você é sal. Ou as pessoas vão ficar com sede e vão querer beber da água que você tem para dar, ou elas vão querer cuspir você. É isso que eu e você precisamos de entender. Ou você vai produzir muita sede nas pessoas, ou ela não vai suportar, vai querer cuspir você.
Nós não estamos aqui para ser amados por esse mundo. Jesus falou, do mesmo jeito que me perseguiram, vocês também vão ser perseguidos. Então não fica preocupado de ser aceito. Você já foi aceito pelo Pai. Eu não estou nem aí o que pensam de nós. O que me importa é saber o que ele pensa de mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer e pronto, acabou. Amém, irmãos? É isso aí. Fundamento dos apóstolos e profetas é o envio. Eles foram enviados. Mas não é só enviado para um discurso. Essa palavra, ela já era uma palavra usada no Império Romano. Então, muitas coisas que a gente vê, eles pegaram palavras do cotidiano deles e trouxeram para a compreensão da vida da igreja. E você sabe o que era um apóstolo? Você sabe que Jesus, esse tempo que Paulo viveu, que a igreja ela foi ali fundada pelo Espírito Santo, ele é um tempo onde estava crescendo e se consolidando o Império Romano. Então, Roma estava dominando vários lugares. E como é que Roma fazia para dominar os lugares? Sabe como é que ele fazia? Eles enviavam os apóstolos lá de Roma, do imperador. Sabe para quê? Para chegar numa cidade e chegar lá e bater na mesa e falar assim, é o seguinte, ó, aqui agora não é mais a cidade tal. Ou pode até ter um nome tal, mas aqui agora é uma colônia romana. Então, a partir de agora, aqui nesse lugar, a banda vai tocar do jeito que Roma quer. E aí, a maneira como eles tinham de fazer com que isso se tornasse uma realidade é que quando esses apóstolos chegavam nesse lugar e minavam o pensamento recorrente daquele lugar, minava a cultura daquele lugar, tirava os costumes que eles tinham e implantava toda a ideologia, todo o pensamento, todo o costume, toda a cultura romana ali. Eles iam minando e tirando tudo que era deles para colocar o pensamento de Roma. Está me entendendo? A igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas é os discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, vivendo nessa terra para minar a cultura que há nessa terra. Irmãos, o reino de Deus ele é uma contracultura. Ele vai contra o pensamento desse tempo. Por isso, Paulo vai dizer, e não vos conformeis, não vos amoldeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, para que você tenha um estilo de vida alinhado com a tua verdadeira pátria. Está entendendo? Nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria é o céu. Nós só estamos aqui, irmãos, para que as pessoas que se achegarem a nós, as pessoas com as quais nós nos relacionarmos, elas sejam totalmente influenciadas pelo estilo de vida de um cidadão do reino de Deus. Amém? Por isso, irmãos, há muito tempo, eu lembro que lá atrás, e eu acho que essa é uma das maiores tentações de um líder, de um pastor, de alguém no meio da igreja, é achar que ele tem a responsabilidade de impressionar as pessoas.
Irmãos, a maior cilada é um pastor achar que ele vai cooperar na edificação da igreja impressionando as pessoas. Irmão, há muito tempo eu desisti de impressionar, não estou aqui para impressionar ninguém. Eu estou aqui para influenciar pessoas. E você? Isso aqui, irmão, isso aqui, microfone, a luzinha aqui, o negócio aqui, isso aqui uma hora pode acabar, irmãos. Daqui um dia, esses governos meio atravessados, meio torto das ideias, mas não duvido nada, baixa uma lei, aí acabou. E o que nós vamos fazer? Poxa, a igreja acabou. É assim, irmãos? Nada. Vamos pegar fogo, irmãos. Nós vamos seguir. Porque a igreja está sendo edificada sobre esse fundamento da nossa influência sobre esse mundo. Você vê a importância do que aquele menino enxergou? Que é muito maior do que dizer que igreja não é um lugar. Está entendendo? É muito mais profundo, irmãos. É muito mais profundo. Eu não acho que igreja é um lugar. Não é. Para mim não é mesmo. Mas é muito mais profundo. Tem a ver com a minha vida, com a tua vida. E o que quer dizer? Edificado sobre o fundamento dos profetas. A luz que eles tinham de autoridade, de alguém que ouvia a Deus, eram os profetas. Mas eu tenho para mim uma compreensão acerca do que quer dizer os profetas. Eu vou falar, irmãos, que aí tem um outro lado. Nós falamos agora sobre o aspecto horizontal, sobre as nossas relações como igreja. Nós estamos aqui e a gente vive comunhão uns com os outros. A gente parte o pão. A gente se reúne na casa aqui, nós estamos juntos. A gente também proclama, a gente tem essa identidade apostólica, esse fundamento do envio. Então, como igreja, nós tocamos pessoas, aí no teu trabalho você toca a gente, você fala com gente, você influencia, às vezes até sem palavras. Isso aí tem um aspecto horizontal. Mas quando ele fala dos profetas, eu tenho para mim que ele está falando de um aspecto vertical, porque os profetas eram aqueles homens que estavam interessados em saber como estava o coração de Deus, e eles tinham um fogo pela presença de Deus, e eles tinham um anseio por conhecer o coração de Deus, por isso eles eram ligados com Deus. Quando ele fala aqui dos profetas, eu tenho para mim que fala dessa relação vertical. Que não adianta a gente falar de tudo isso aqui no horizontal e você e eu não termos vida com Deus. Quantas vezes, quem aqui é cristão há mais de 2 anos, levanta a mão. Levanta a mão, por favor. Quem é cristão há mais de 3 anos, levanta a mão. Mas não precisa mais. Quantas vezes você, como cristão, já leu a Bíblia toda? Não precisa de responder. Irmãos, um cristão com mais de 5 anos de fé, que ainda não leu a Bíblia toda, precisa, com todo o respeito, de uma coisa chamada arrependimento. Nós precisamos conhecer melhor aquele que mudou a nossa história. Não adianta nada você ficar enchendo tua cabeça, teus ouvidos de pregação e não ter relação. Isso aqui, ó. O que te alimenta, o que te faz viver, amado, amada, isso aqui. É isso aqui. Tem problema, escuta a pregação. Mas vem aqui. Vê se o que você está escutando lá está alinhado com isso. Inclusive o que eu estou falando. O que eu estou falando, observa, avalia. Para você não receber uma comida bem enfeitada, bem bonitinha, mas no fundo é podre.
porque não te traz vida. Nós precisamos da palavra, das escrituras. Amém? É isso que nós precisamos entender. E a igreja, ela é edificada sobre esse fundamento do envio, da relação com Deus, de alguém que conhece profundamente o que Deus está falando, o que Deus tem a dizer, o que Deus está querendo nos falar como igreja nesse tempo, irmãos. Qual é o tempo de Deus para nós? Qual é o movimento de Deus para nós? O que Deus quer que a gente faça? Você já parou para perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Nós precisamos fazer esse tipo de oração. Sim ou não? Isso só é possível através de relação com Deus. Irmãos, eu estou falando, o diabo, ele não está de brincadeira, não. Não está de brincadeira. Você acha que ele vai ver alguém recebendo Jesus e vai ficar, puxa vida, perdi mais um. Tudo bem. Tudo bem? E vai ficar doido. Vai ficar doido. E aí, irmãos, vou falar. Você daria o teu filho de 2 anos de idade para um bêbado tomar conta dele? Daria? Olha, é o seguinte, eu vou ali no mercado, é 15 minutos, você toma conta, mas o cara está bêbado, então ele não consegue nem ficar de pé. Você daria? Eu também não. E a palavra diz assim, sede o quê? Sóbrio. Sede sóbrio. A sobriedade é uma marca da igreja vigilante. E a nossa embriaguez, eu vou te falar o que te deixa bêbado. O que te embriaga. O que te embriaga? O que me embriaga? É as nossas... Eu vou ter que falar, irmãos. É quando a gente fica chateadinho com o outro. Eu fiquei chateadinho, fiquei com raiva, fiquei nervoso. Aí tem gente que fica bêbado de ressentimento. Quer ver outra coisa que te embriaga? É os cuidados dessa vida. Tem gente que está bêbado com os cuidados dessa vida. Sendo que a Bíblia diz que... isso aqui não é um ócio, não é uma apologia à ociosidade, mas é um apelo à confiança em Deus, porque a Bíblia diz que aos seus ele dá enquanto dormem. Os cuidados dessa vida deixam a pessoa bêbada, bebinha, trançando as pernas. A busca por realizações nesse tempo deixa bêbado. Eu não vou falar mais, irmãos. Quero chamar você para orar comigo. Quem quer fazer parte disso? Quem quer ser como esse menino Estevão? Quem quer ser um jovem assim? Ou um semi-jovem? Ou um jovem há mais tempo? Desse jeito, que anda na revelação de Jesus. Vamos ficar de pé?